Olá pessoal, estamos de volta aqui para a nossa aula de número 9 e o assunto dessa aula é terreno. Para entender o assunto terreno, precisamos ter uma boa noção das elevações da nossa edificação. Vamos dar uma olhada aqui na elevação sul. Temos então o nível do térreo é o nível 0,15, estamos trabalhando em metro. Ele é o nível dessa laje superior, temos aqui uma laje de 15 centímetros. E mais uma outra calçada aqui. Para descobrirmos então o nível de um ponto, eu posso entrar aqui no menu anotar, elevação de um ponto. Me aproximo do ponto, ele já informa lá menos 0,7. Então esse vai ser o nível do terreno aqui de contorno nessa, vamos dizer, plataforma em torno da casa. Para desenhar o terreno, nós vamos entrar aqui na planta de piso chamada terreno. É uma planta que já vem em todos os desenhos, como se fosse o Layer 0. Vamos dar dois cliques aqui. E nós temos basicamente duas formas de construir terreno no Revit. Okay? Para acessar as ferramentas de terreno, eu vou aqui no menu Massa e Terreno. Ok? Lembrando que o menu de vocês pode estar diferente do meu. Clicando aqui nesse minimizar para as guias, eu vou alternando entre os modos de exibição, ok, de diversas formas. Bem, clique aqui em massa e terreno, eu vou escolher aqui superfície topográfica, ok. Entendo por enquanto apenas a metodologia de desenho, e em seguida eu vou explicar uma situação prática dessa aplicação. Quando eu clico em superfície topográfica, ele me entra no modo de croquis, no modo de desenhos, né? E eu estou aqui já ligado como default aqui a opção colocar pontos, ok? Então eu vou colocar pontos na tela, que esses pontos seriam a curva de nível de uma determinada elevação. Então nós vimos aqui que a elevação mais baixa da nossa edificação é a elevação menos 0,07. Então nós vamos colocar aqui menos 0,07. Vamos construir exatamente a curva de nível, vamos dizer assim, que ficaria em torno da casa com essa mesma cota da calçada. À medida que eu vou marcando pontos, ele vai criando uma curva de nível com qualquer formato. Depois eu posso editar essa curva. Terminei. Eu posso logo em seguida desenhar uma curva. Vamos supor que isso aqui fosse um topo de uma elevação, né? Eu posso desenhar agora, esse meu desenho está em metros, vou desenhar a curva menos 1 metro. Menos 1 metro. Quando eu passei agora a desenhar a próxima curva de nível, ele já está criando agora uma superfície. Ok, vamos ver aqui no 3D. Tá vendo? Ele já está criando nossa superfície tridimensional, mas você ainda está no modo de edição. Volto aqui para o terreno, vamos colocar aqui, definir pontos, vamos colocar aqui menos 10, uma queda de 10 metros aqui. Então repare que agora a declividade é maior, estão surgindo as curvas de nível intermediárias. Ok, você controla, evidentemente, a graduação dessas curvas de nível, escolhe de quanto em quanto. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Uma vez terminado o contorno, posso clicar aqui em concluir superfície. E lá no 3D nós temos a nossa edificação sobre uma montanha. Ok? Bom, em princípio isso parece um método aleatório, mas como eu disse, existem situações especiais onde esse método vai ser bastante útil. Vou mostrar agora um exemplo. Observe esse exemplo, onde temos aqui uma edificação em cima sobre um terreno inclinado. Para vocês entenderem os componentes de um perfil topográfico. Como eu consegui desenvolver
esse terreno. Bom, a situação era a única informação que eu tinha era uma planta que estava na administração do condomínio, onde tinha, de uma forma aproximada, o parcelamento dos lotes. E nessa planta, no papel, estavam lançadas as curvas de nível do terreno. Okay? Então, o que eu fiz? Fui até ela na administração, pedi para dar uma olhada na planta, perguntei se era possível tirar uma foto. Então, logo no mesmo lugar lá, aproveitando a tecnologia do celular, tirei uma foto da planta, simplesmente. Vou clicar aqui agora em terreno, que tem uma vista superior. Então, como é o processo de criação a partir dessa imagem? Eu vou aqui em inserir imagem, importo uma imagem raster. Eu vou lá, tinha tirado essa imagem da minha câmera e coloquei aqui a foto, ok? E com base em algumas informações que a gente anotou lá, né, estabelecemos aqui. Eu tinha alguma informação sobre a altura dessas curvas de nível, o tamanho delas, se essas mais grossas aqui de 5 e 5 metros, e as outras de 1 e 1 metro. E marcamos também o terreno, que era o terreno em questão. Exatamente esse lote K aqui. Então, como foi que, usando esse primeiro método que a gente viu, a gente construiu o terreno? Chamamos esse primeiro nível aqui, o nível de curva que a gente encontra de nível 0, e aqui está decrescendo, menos 5, menos 10 e assim por diante. Ok? Então eu vou aqui em massa e terreno, pelo processo, né? Superfície topográfica, já vem para a opção aqui locar pontos. Eu começo exatamente na elevação 0. Na elevação 0, marco esse ponto, defino aqui alguns pontos para essa curva de nível. Vou para a elevação menos 1 e ele já vai me transformando o terreno por cima exatamente das curvas de nível. Depois a gente faz um ajuste no final. Menos 2. E assim por diante eu vou cobrindo todas as curvas, né? E vou criando essa superfície topográfica. Okay, eu vou terminar aqui só para a gente visualizar o que acontece aqui no 3D. Está lá exatamente a curva sendo reconstruída. Vou voltar um pouco aqui no terreno, para não ficar nenhuma informação omissa. Quando eu disse aqui, inserir imagem, fui lá, selecionei o arquivo, ok. Quando eu insiro essa imagem, ela evidentemente ela está num tamanho qualquer, num tamanho de fotografia, né? Não representa um tamanho verdadeiro. Então nesse mapa aqui, no caso da foto, eu tenho que ter uma medida, escolher uma medida de referência, de preferência a maior delas. Aqui eu tenho um 30,89, a distância entre essas duas extremidades dessa linha. Bom, então como é que eu faço para adequar essa distância? Eu clico aqui no objeto, tá certo? E aí eu uso o comando aqui, escala, atalho RE. Vou selecionar exatamente 2 pontos nesta imagem, né? Clico um ponto bem próximo aqui na interseção. Vou dar um outro zoom lá, na rodinha do mouse. Seleciono o outro ponto aqui na interseção da reta. Ok? E ele me pergunta quanto mede essa distância, tá? Nessa mesma direção. Aí aqui eu coloco 30,89, que é o que está escrito na imagem. E ele adequa. É claro que temos algum erro, né? O ponto foi aproximado, mas se eu medir duas distâncias, por exemplo aqui esse 17,80, vamos ver que eu tenho valores bastante razoáveis, ali 18, tá ok? Vamos ver o outro modo de criação de terrenos através da importação de arquivos do AutoCAD. Vamos lá em inserir.
importar CAD. Lá no site do CAD Norma vocês encontram esse arquivo topografiacad.dwg para download. Aqui está na minha pasta aula 09. É um arquivo simplesmente com as curvas de nível do AutoCAD. Ok, vocês abrem esse arquivo no AutoCAD de vocês para dar uma passeada sobre ele. E vocês verão que as curvas de níveis elas já têm no arquivo CAD a sua elevação definindo a cota Z. Tá, ok? Cores, aí na importação eu já posso definir alguns itens, como inverter cores ou simplesmente preto e branco, ou preservar as cores como elas vêm do AutoCAD. Camadas, eu posso especificar as camadas, que no caso são os layers do AutoCAD na hora de abrir. E a unidade de importação, autodetectar é a melhor forma. Clique em abrir. Ele já me oferece aqui, como eu pedi especificar, ele me oferece aqui as possibilidades de layers, né? Vamos deixar todos os layers ligados, clicar em OK. Até esse momento você tem apenas então como se fosse uma figura, né? Um vínculo inserido no seu desenho. Ok? Ele ainda não é uma superfície topográfica. Ele é um arquivo CAD tridimensional. Se eu pedir aqui sombreamento com arestas, vê que não tem, ele ainda é representado, são linhas, ok? Então eu tenho aqui massa e terreno, superfície topográfica, e eu tenho aqui, ó, criar da importação. Eu importei essa desenho do CAD, né? Eu vim aqui inserir, importar CAD, e agora vem massa e terreno, e vou criar a partir da importação. Seleciona a instância da importação. Instância é quando um objeto é colocado no seu desenho. Tá, ok? Então essa é a instância, né? Ele está aqui no navegador de projetos, ele está armazenado como um vínculo e ele está inserido no meu projeto aqui. Ok? Então, criar a importação, selecionar a instância da importação, selecionei a superfície e ele pergunta aqui quais as camadas que serão consideradas para a confecção do terreno. No caso, o 0 não me interessa apenas os layers curvas interpoladas e curvas levantadas, e referências não. Ok? Clique em OK. E agora sim, ele dá um aviso que você está importando dados para uma superfície que já contém pontos. Beleza? Vamos ignorar isso por enquanto. E a partir de agora eu tenho uma superfície topográfica. Ok? Com elementos sobrepostos criados a partir de curvas de nível do AutoCAD. Eu ainda continuo no modo de croquis, né? A superfície só terá terminado quando eu clicar em concluir a superfície. Aí agora sim você tem dois elementos, o importado e o 3D. Posso agora excluir este elemento simplesmente com delete. Eu permaneço com a minha superfície topográfica. Ok, pessoal? Como eu disse, mais para frente veremos detalhes de como dividir esse terreno, fazer os limites, demarcar áreas de estacionamento, plataformas. Ok? Nessa fase do curso, basicamente entender o procedimento de criação e a concepção de terreno no Revit Architecture.